Oi pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai ver a questão da morte das estrelas. Tadinha das estrelas, vão morrer. As estrelas morrem, né? As estrelas têm um ciclo de vida. Elas se formam, elas passam por uma fase que a gente pode chamar de estrelas jovens também, em que ainda estão atingindo seu equilíbrio, né? E depois elas atingem uma situação de estabilidade. E a fase que a gente chama de adulta, elas fazem fusão nuclear no seu núcleo, a gente viu isso nas outras aulas, né? Elas estão na sequência principal, no diagrama HR, que a gente também já deu uma estudada, e depois, quando o hidrogênio no núcleo começa a acabar, começa a ter um processo de morte dessa estrela, tá? E aí ela vai encerrando a vida dela, a gente também viu isso, um pouquinho disso nas aulas passadas, e nessa aula agora a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema, entendendo um pouco melhor essa questão da morte das estrelas. Então vamos lá. Como eu dizia para vocês, uma estrela adulta, a gente pode inclusive classificar assim, né? Uma estrela da sequência principal seria o termo técnico mais correto, mas muitas vezes os astrofísicos chamam apenas de estrela adulta mesmo, né? É uma estrela que faz fusão nuclear estável, tá? Então isso é o mais importante, a fusão nuclear que está acontecendo no interior dela, está acontecendo de uma maneira estável, ela não está sofrendo alterações de tamanho, a taxa de fusão nuclear é relativamente constante, muda um pouquinho ao longo da vida da estrela, mas comparado com as fases iniciais e finais, ela é relativamente constante, ela leva uma vida bastante monótona, digamos assim, né? Bastante estável, tá? E como característica principal, elas estão queimando hidrogênio no núcleo, né? Lá no núcleo, lá no centro delas, elas fazem a queima do hidrogênio em hélio. A gente já falou sobre isso, né? Não é bem uma queima, é uma fusão nuclear, na realidade, mas o termo técnico se usa, né, amplamente dentro da astrofísica de queima, né? Mas não é uma combustão, não chega nem perto disso, que seria uma reação química. Não é uma reação química, é uma reação nuclear, tá? O que acontece? Acontece que enquanto ela está fazendo esse processo ali de fusão nuclear, o hidrogênio vai se convertendo em hélio, mas o núcleo do hélio é maior, é mais massivo que o núcleo do hidrogênio. Como ele é maior, ele vai se acumular ali no interior da estrela. Então a estrela começa a ter, né, naquelas regiões centrais dela ali, que você está vendo, né, ela começa a ter um acúmulo do hélio, ele vai afundando, como um processo que a gente vê aqui na Terra, né? Se você pega um copo d'água e mistura um material sólido nele, areia, alguma coisa, no começo a água fica suja e depois você espera um tempo, esse material vai para o fundo, ele decanta, ele desce sob a ação da gravidade, tá? Os objetos com massa maior, densidade maior e tal, eles vão para o fundo. Então é isso que acaba acontecendo também na estrela, tá? Os núcleos de hélio afundam e vão ocupando o centro, o núcleo, onde está ocorrendo a fusão do hidrogênio, atrapalhando o processo de fusão. Isso é importante entender, porque a fusão, para acontecer, ela vai depender do material que eu tenho para fazer a fusão, da temperatura e da densidade. Para eu fazer a fusão do hidrogênio, eu preciso de uma determinada densidade e temperatura. Mas se eu quiser fazer fusão dos núcleos de hélio que estão ficando ali no centro, aquela temperatura e aquela densidade não são suficientes. Eu preciso de um valor maior. Então o hélio que se acumula no interior da estrela, no núcleo da estrela, ele fica inerte. Ele não participa das fusões nucleares que estão acontecendo ali. E o hidrogênio vai poder ser fundido nas regiões mais externas. Então você tem começa a ter um processo, né, de formar uma camada inerte desse material que está se acumulando ali, né? Então você vai ter aqui no núcleo uma camada que só está atrapalhando, não está ajudando no processo. E o hidrogênio que você vai manter o brilho da estrela, ele está sendo queimado aqui em volta, tá? Então o brilho da estrela, ele está sendo mantido por essa fusão nessas camadas mais externas. Qual é o problema? O problema, como eu disse, é que para fazer a fusão você precisa
você precisa de uma certa temperatura e uma certa densidade. E naquelas camadas mais externas, você, à medida que você vai indo cada vez mais para fora, vai acumulando, né, o hélio, né? Então a gente pode imaginar que vai ter um momento aqui, no começo, beleza, eu só tenho muito hélio acumulado ali no centro, mas daqui a pouco, toda essa região aqui, né, ela está ocupada pelo hélio, toda essa região aqui. E o hidrogênio está fazendo fusão, está sendo fundido camadas cada vez mais externas. Então, como à medida que a gente se afasta do centro, a temperatura, né, cai, chega um momento em que eu já não tenho mais energia, temperatura, para fundir o hidrogênio naquelas camadas externas, tá? Então, essa casca de hidrogênio já não faz mais a fusão. Isso vai desestabilizar a estrela. Esse processo, ele acontece em praticamente todas as estrelas, como a gente vai ver. Ele naturalmente depende da massa da estrela, porque vai depender da temperatura, né, que eu tenho lá no centro da estrela, da densidade, isso varia com a massa da estrela. Então é um processo que depende bastante do tipo de estrela. Mas a visão geral, que acontece em geral com as estrelas, né, a gente pode passar isso aqui como uma visão geral, é essa, tá? Essa que eu estou passando para vocês aí. Funciona para a maior parte das estrelas. Mas tem alguns detalhes daí de como, a partir desse núcleo de inerte de hélio depositado ali no centro, a história vai se desenvolver para as estrelas. E esses detalhes, então, dependem da massa das estrelas, tá? A gente pode, de maneira simplificada, porque é um processo mais complicado do que isso, claro, que eu estou falando para vocês, né? Mas de maneira simplificada, a gente pode dividir em quatro grupos, tá? 4 situações aqui. Primeiro tem um grupo que nós chamamos de anãs vermelhas. As anãs vermelhas são estrelas bem pouco massivas, bem menos massivas do que o Sol. Aqui ele está colocando uma massa típica de 20% a massa do Sol, 0,2 a massa do Sol, tá? Então essas estrelas, elas têm um processo em que elas vão queimando o hidrogênio delas continuamente, tá? Continuamente, e vivem por um tempo muito grande, 1 trilhão de anos, e se tornam uma anã branca. Eu vou falar desse processo mais detalhes daqui a pouquinho já para vocês. Há uma outra situação, que é uma situação muito comum também no universo, que é a situação do Sol, estrelas como o Sol, tá? Estrelas que têm a massa típica, a massa do Sol. Essas estrelas, elas vão passar por um processo de gigante vermelha. Quando se aproxima de mais ou menos 10 bilhões de anos, o Sol, quando se aproximar de 10 bilhões de anos, o Sol vai se tornar uma gigante vermelha. Já vou explicar por que isso acontece, mas é o processo de morte, o processo final, tá? Lá, aquele processo que eu estava descrevendo para vocês. Vai acontecer isso, ela vai explodir como uma nebulosa planetária, e aí podem acontecer algumas coisinhas diferentes depois, que a gente vai discutir também, toda nessa aula. E existe ainda o caso das estrelas que vão se tornar, né, ou estrelas de nêutrons ou buracos negros, são estrelas mais massivas. São estrelas gigantes, né? Vão se tornar, né, supergigantes. A gente pode falar de 2 grupos, estrelas que têm em torno de 8 vezes a massa do Sol e estrelas que têm de 20 ou mais vezes a massa do Sol, tá? O processo ocorre como eu falei para vocês, mas elas, enquanto adultas, são estrelas maiores, e essas estrelas podem se tornar ou buracos negros ou estrelas de nêutrons, tá? Então vamos entender um pouco mais dos detalhes aí, do que está acontecendo nesses processos finais. Claro, uma visão geral, né? Senão a gente teria que entrar em vários pormenores aí do processo da física nuclear, tá? Primeiro, o grupo das estrelas que são bem pouco massivas, são chamadas anãs vermelhas. Essas anãs vermelhas tem massa menor que a do Sol, aqui eu estou colocando, né, uma massa tipicamente menor que 80% a massa do Sol, mas naquele diagrama anterior ali que a gente estava vendo, a gente estava colocando massas típicas de 20% a massa do Sol, tá? São estrelas menos massivas que o Sol. Essas estrelas, elas têm uma característica que é o seguinte, elas vão acumulando o hidrogênio, o hélio ali no núcleo, e elas jamais terão temperatura suficiente para transformar o hélio em elementos mais pesados.
Porque assim como a gente queima o hidrogênio em hélio, a gente pode queimar o hélio em outros elementos mais pesados, tá? E depois esses ainda mais pesados. A gente vai ver também isso aí daqui a pouco. Elas não têm massa suficiente para continuar o processo. Então, o hélio é o limite delas. Elas não passam da etapa de fusão do hélio, tá? E o que acontece com essas estrelas é que elas são totalmente convectivas. E isso faz com que elas consigam, né, tá trocando continuamente o hidrogênio, né, que estava lá no núcleo, né? Elas conseguem ir trocando esse hidrogênio e elas também conseguem ir mexendo o conteúdo delas, de maneira que elas consigam ir queimando todo o hidrogênio delas. Então essas estrelas anãs vermelhas, elas têm um processo de fusão bastante demorado, elas vão fundindo, né, material aos pouquinhos, e esse processo de fusão, ele vai demorar, então, pode demorar até, né, bem mais do que a idade do universo, de trilhões de anos, 1 trilhão de anos, é muito mais do que a idade do universo, né? Hoje a gente estima que o universo tenha 14 bilhões de anos. E elas vão queimando todo o hidrogênio e transformando em hélio, de maneira que no final elas se transformam numa estrela inerte de hélio, uma anã branca, tá? E esse hélio ele fica todo concentrado e forma uma estrela nesse estágio. Ela não passa por um processo de explosão nuclear, de explosão da estrela, esse tipo de coisa, nada. Ela é uma estrela que ela vai vivendo e vai se apagando, né? Vai diminuindo cada vez mais a quantidade de energia que ela consegue produzir, tá? Esse processo, como eu disse, é muito lento. Então, na verdade, como o universo tem apenas 14 bilhões de anos, a gente teoriza que isso deve acontecer para essas estrelas, porque na realidade a gente não consegue observar isso acontecendo, tá? A gente não teve tempo ainda no universo. Então, mesmo que você pegue as anãs vermelhas que foram formadas quando o universo começou a formar estrelas, nas suas primeiras centenas de milhões de anos, as estrelas ainda estão muito longe de morrerem, tá? Então são estrelas aí que a gente não vai ver uma estrela dessa morrer, tá? Porque é um processo que leva muito tempo. Então ela se imagina que ela vai se tornar uma estrela assim, tá? Agora, existem as estrelas como o Sol. Essa sim, a gente já tem a oportunidade de observar o ciclo completo. Não que a gente vá observar, claro, o ciclo completo de uma estrela, porque é um ciclo que leva bilhões de anos. O ciclo do Sol leva 10 bilhões de anos. Mas 10 bilhões de anos é menos do que a idade do universo. Então, a gente pode observar hoje estrelas como o Sol, que se formaram há 10 bilhões de anos atrás e estão morrendo agora. A gente observando o universo, a gente acha estrelas dessa. A gente pode observar estrelas como o Sol, que se formaram há 11, há 12 bilhões de anos atrás, já morreram. E a gente pode encontrar os cadáveres delas, os restos mortais dessas estrelas. E a gente pode estudar estrelas como o Sol, em várias idades diferentes dessas estrelas. Então nós temos uma visão mais precisa desses objetos, tá? Então são estrelas aí em torno da massa do Sol, de 8% a massa do Sol, 0,8, até 8 vezes a massa do Sol. Nessas estrelas, o hélio que se acumulou lá no centro, ele vai poder se transformar em elementos mais pesados. Aqui você tem o ciclo de vida de uma estrela como essa. Primeiro tem a etapa de formação da estrela, que é o processo em que a estrela é bem jovenzinha, ela tem um disco de poeira bastante espesso em torno dela, a gente viu um pouquinho disso quando estava falando sobre sistemas planetários, né, da formação dos planetas. Esse tipo de estrela se chama T Tauri, e aí ela vai começando o processo de fusão até que ela se torne, né, uma estrela adulta. E aí então ela vai estar na sequência principal. Chegando no final da vida dela, ela vai ter aquele problema de ter muito hélio, acumulado no núcleo, né? E como ela tem muito hélio acumulado no núcleo, ela vai ter o hidrogênio fazendo a fusão em volta, tá? Em torno do núcleo. Esse processo desestabiliza a estrela e ela passa por uma fase de gigante, tá? Ela entra na fase das gigantes e a estrela cresce. Tá? As camadas externas, na verdade, da estrela crescem, elas se expandem e você faz a estrela, ela fica bem grandona nessa fase em que ela vai
o Sol possivelmente pode chegar a engolir o nosso planeta, ou chegar perto disso, tá? E ela vai continuar nessa fase até o momento que ela vai se desestabilizar e passar por um processo de explosão, uma explosão de supernova, de nebulosa planetária, tá? Quando terminar esse processo de explosão da nebulosa planetária, o núcleo da estrela que estava ali dentro, o núcleo de carbono, aqui ela está queimando hélio, tá? O núcleo de carbono que estava ali dentro, ele sobra e se transforma numa anã branca. Então, a estrela, né, o núcleo dela tem o tamanho do Sol, mais ou menos. Desculpa, o tamanho do planeta Terra, mais ou menos, mas a massa do Sol. Então, forma anãs brancas de carbono. A gente observa muitas anãs brancas de carbono pelo universo, com núcleo de carbono. Elas são anãs brancas que elas têm o núcleo de carbono, mas em torno delas, elas têm uma atmosfera. Então, não fica só carbono, né? Elas podem ter uma atmosfera rica em hidrogênio ou rica em hélio também, depende da origem da anã branca. E a gente observa bastante essas estrelas, tá? Com essas características aí, com essa camada externa. Aqui, olha só, eu peguei umas fotos, são muito bonitas as fotos das nebulosas planetárias, tá? Essa daqui é a nebulosa planetária do olho de gato, tá? O olho do gato, você vê a anã branca aqui no centro, ó. Você está conseguindo ver a anã branca aqui no centro, né? E você vê em torno da anã branca todo o gás que a estrela expeliu quando morreu. Esse processo de explosão aqui da estrela, tá? Então ele aparece todo ele ali. Esse processo de explosão ele é muito complexo, ele depende de várias características da estrela, velocidade de rotação, composição da estrela. Então a gente tem várias formações diferentes. Essa daqui é a nebulosa chamada nebulosa do Esquimó, muito bonita também. A gente sempre vê as estruturas aqui da explosão. Nebulosa da Ampulheta, depende do ângulo que a gente está olhando, né? A gente pode estar olhando ela mais na direção do feixe principal, a gente pode estar olhando mais de lado, né? Então essa daqui é a nebulosa da Formiga. A gente está vendo por um outro ângulo a nebulosa que se formou, né? Enfim, formam-se várias nebulosas. Se você digitar no Google nebulosa planetária, você vai achar muitas fotos dessas nebulosas planetárias. A gente conhece diversas imagens dessa daqui, tá? Pelo universo. Quando a estrela é mais massiva, quando é maior, né? Tem mais do que 8 vezes a massa do Sol, enquanto é adulta, tá? Tem mais do que 8 vezes a massa do Sol. Então, o processo é semelhante ao processo de uma estrela de baixa massa, mas ela vai além. Ela não para o processo de fusão nuclear dela no carbono. Ela continua o processo fazendo fusão de elementos mais pesados. Então, do carbono, ela vai fazer a fusão de outros elementos. E sempre acontece aquilo que eu estava falando para vocês antes, do elemento mais pesado afundar para o centro da estrela. Então você forma uma espécie de camada de cebola na estrela, tá? Uma estrela bem massiva, olha, ela vai ter uma camada de hidrogênio que não está fundindo, porque não tem temperatura. Isso nas fases finais da estrela, claro, né? Uma camada de hidrogênio que está em fusão, ó, aqui a laranja é hidrogênio, depois hélio, carbono, oxigênio, neônio, magnésio, silício e ferro. Lá no centro da estrela, um núcleo de ferro. Então, todas essas camadas, elas vão se acumulando assim e vão fazendo fusão nuclear, cada uma fazendo a fusão nuclear num ciclo diferente, né? Gerando elementos diferentes e uma quantidade diferente de energia. Tudo isso, naturalmente, vai desestabilizando a estrela, né? A estrela, então, nessas fases finais, ela passa por vários ciclos, né? Onde ela se expande, onde ela muda de temperatura, onde ela aumenta a luminosidade, diminui a luminosidade. É um processo rápido, pode levar apenas milhões de anos para isso acontecer, né? Milhões de anos, para as estrelas não é nada, né? Para a gente é muita coisa, mas para uma estrela dessa são processos muito rápidos, são vários processos, vários ciclos que acontecem. Eu estou dando uma visão bem geral, bem ampla disso aí, tá? O importante para a gente entender aqui é que o processo para no ferro, tá? Já vou explicar por quê. Ele para no ferro e aí o ferro, a estrela não usa o ferro para fazer outras fusões. Não dá certo fazer isso aí, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. O núcleo dessa estrela, quando ela para no ferro, ele colapsa.
tá? Então o núcleo de ferro, ele colapsar quer dizer implodir sobre ele mesmo, tá? Então ele colapsa esse núcleo e aí ela vai sofrer um processo que é um processo de explosão de supernova. Isso aqui são números bem aproximados, tá? A gente estima que se a estrela tiver entre 8 a 20 vezes a massa do Sol, nesse processo de explosão de supernova, o núcleo pode se tornar uma estrela de nêutrons. Se for mais do que 20 vezes a massa do Sol, né, a estrela, o núcleo deve se tornar um buraco negro. Pode também, isso não está bem determinado, porque esses cálculos, né, envolvem simulações numéricas, que são muito complexas, pode também simplesmente destruir por completo a estrela, tá? Isso também é previsto poder acontecer, tá? Qual é o problema do ferro? O que acontece que a estrela, quando chega no ferro, ela para de gerar energia, né? O problema do ferro é esse daqui, olha só. Nesse diagrama aqui, a gente está colocando a energia média de cada partícula do núcleo. Então eu tenho aqui, olha só, um núcleo de hidrogênio, esse aqui é um núcleo, na verdade, de deutério, até, hidrogênio 2, tá? Eu tenho aqui um núcleo de lítio, eu tenho núcleos mais pesados aqui, você está vendo. Então, quando eu pego um núcleo desse daqui, um núcleo como esse, eu posso calcular qual é a energia de ligação de cada partícula no núcleo. A energia de ligação é o seguinte, é o cálculo que os físicos fazem, e vamos fazer uma analogia com a energia de ligação gravitacional. É o seguinte, se você pega um objeto, né? Você pega um objeto na Terra e você solta esse objeto, ele cai, claro. Quando ele cai, você tem o quê? Você tem que o objeto está aumentando de velocidade. Então, se ele está aumentando de velocidade, é porque alguém está dando energia para ele, né? Alguma energia ele está ganhando, porque ele está aumentando de velocidade. Alguém está dando essa energia. Quem que está dando essa energia? O campo gravitacional. A força gravitacional está acelerando o objeto e ele aumenta de velocidade. Essa energia que o campo gravitacional está dando, né, está aparecendo como uma energia positiva de velocidade. Então está ficando um débito no campo gravitacional. É uma energia negativa, a energia gravitacional. Então quando eu tenho um objeto, ele cai, a gente diz que ele vai ter energia gravitacional menor, negativa, aqui embaixo. Ele está mais ligado, mais grudado, tá? Então, se o objeto tivesse infinitamente distante da Terra, não teria força gravitacional entre os dois. A energia seria zero, a energia de ligação. Se o objeto está muito perto da Terra, a energia de ligação vai ser um valor negativo muito alto. Se você quiser tirar o objeto da Terra, levar ele para o espaço, você vai precisar pagar esse débito, pagar essa dívida gravitacional que o objeto tem com a Terra, porque ele está conectado com a Terra gravitacionalmente, grudado, né? Ligado gravitacionalmente, a gente fala, tá? Então você tem uma energia para pagar. Essa energia para pagar, por exemplo, que o Sol paga quando ele evapora a água. Então você tem um lago, bate o Sol esquenta a água, ela evapora, né? A energia da água que sai ali do lago, né? E das moléculas que vão para o alto, né? Essa energia está sendo paga pelo Sol, um processo térmico do Sol. E aí quando chove e a água cai, né? E depois a gente usa isso nas nossas hidrelétricas, nas cachoeiras e tal, a gente está ganhando o preço que o Sol pagou para levantar a água, digamos assim. Então a gente tem essa energia de ligação. E essa energia de ligação, quanto mais negativa, mais ligado é o sistema. Então, no núcleo atômico acontece o mesmo processo. Imagina, né, que no núcleo atômico, você tem as partículas do núcleo atômico sentindo-se atraídas pela força nuclear forte, que é uma força atrativa. No núcleo atômico eu tenho duas forças. Eu tenho a força elétrica, prótons se afastam uns dos outros, mas eu tenho a força nuclear, que é a força nuclear forte, que atrai essas partículas. Na escala de um núcleo atômico, a força nuclear forte é muito maior, muito mais intensa do que a elétrica. É a força nuclear forte quem determina o que está acontecendo ali. Então eu posso imaginar o seguinte, um nucleon pode ser próton, pode ser nêutron.
o nucleon, ele se sente atraído pelo núcleo, tá? Então, como ele se sente atraído pelo núcleo, é igual ao objeto que se sente atraído pela gravidade da Terra. Ele vai ser atraído para formar o núcleo. Então, é liberada uma energia quando ele se aproxima, né? Essa energia, ela está sendo paga pelo campo, né? Se eu quiser quebrar o núcleo, eu preciso dar uma energia para aquele núcleo para poder partir esse núcleo, em geral, tá? Isso que acontece. Só que, no núcleo, a gente tem uma história um pouco mais complicada do que na Terra. Porque no núcleo eu tenho não só a força nuclear forte, mas eu tenho a força eletromagnética e eu tenho outras forças atuando ali também, tá? A gravitacional, mas é totalmente irrelevante perto dessas ali. Eu tenho a força nuclear fraca, outro tipo de força. Isso faz com que um núcleo ele não seja tão simples quanto um planeta. O material do núcleo, ele não vai simplesmente se agregar, como acontece num planeta, que você vai colocando e a gravidade é sempre atrativa, mais e mais e mais e mais, né? O núcleo tem um certo limite de tamanho em que ele é estável, tá? Então, a partir desse limite, ele já não é tão estável. E uma maneira da gente medir isso é pela energia de ligação que cada partícula do núcleo vai ter. Então, quanto mais ligadas estiverem as partículas, mais estável esse núcleo. Tá? Quanto menos ligadas, menos estável esse núcleo. Isso não é só isso que entra na conta, mas esse é um dos elementos principais e é o que eu estou mostrando nesse gráfico. Então, nesse gráfico, a gente está colocando aqui a energia média de ligação por nucleon, por partícula, em função da massa atômica. Então, massa atômica vai desde o hidrogênio até o urânio, até um pouco além do urânio aqui nesse gráfico. O que a gente está vendo? Que o hidrogênio, ele é muito mais ligado do que, por exemplo, o hélio. O hélio está aqui em cima, ó. O hélio 4, ó. O hélio está aqui em cima, tá? Então, a gente tem aqui o hélio e a gente tem aqui o hidrogênio, na verdade, deutério, tá? Que ele está colocando energia de ligação, tá? Porque o hidrogênio, a partícula sozinha, não faria sentido eu colocar energia de ligação, tá? Então, existe uma diferença dessa energia de ligação. Essa diferença é usada pela estrela para liberar energia com a fusão térmica, com a fusão nuclear, desculpa. Então, quando a gente pega 2 deutérios, por exemplo, e funde num hélio, né, ou 4 hidrogênios e funde num hélio, a gente tem um tantão de energia para liberar. Eu tenho toda essa energia aqui, ó, ela pode ser liberada. E a energia que é liberada no processo da fusão nuclear. A gente tem, se você somar as massas, né, de um núcleo de hélio e você somar as massas do hidrogênio, a gente viu isso, né, tem menos massa no hélio. Então, acontece que a energia foi liberada, né, porque diminuiu a massa. A energia de ligação aparece como uma massa, porque é igual a mc², segundo a fórmula do Einstein. E a gente consegue liberar energia. Quando eu vou do hélio para o carbono, eu também libero energia, mas eu já não libero tanta, tá? Então eu não consigo liberar mais tanta energia. Se eu for do carbono para o neônio ou para outros elementos, eu sempre estou liberando energia. Ó. Aqui está o carbono, aqui vai estar o ferro, ó, tá vendo? Ó? Então eu sempre estou liberando energia, mas cada vez eu estou liberando menos energia. Então, o meu problema aqui é o seguinte, o meu não, né? O problema da estrela, né? O problema da estrela aqui é o seguinte, ela vai fazendo fusão nuclear, só que quanto mais o tempo passa, ela mais vai fazendo fusão nuclear de elementos mais pesados, ela vai ganhando menos energia. Então, é um processo complicado para a estrela, né? O bom para a estrela é queimar hidrogênio e hélio. E esse processo ele é bom porque libera muita energia e requer baixas temperaturas e densidades comparada com os outros núcleos. Porque quanto maior o núcleo, maior é a resistência a você fundir esse núcleo também, tá? Porque as forças de repulsão eletromagnética são mais intensas porque você tem muitos prótons ali no núcleo. Então, o bom, o fácil, é fundir hidrogênio. Todo o resto é mais difícil, precisa de maior temperatura, maiores densidades e libera menos energia. Mas a estrela não tem escolha, porque ela formou, né, camadas, né, no núcleo dela,
e ela não tem mais o hidrogênio ali no núcleo para queimar. Então ela não tem escolha. Se ela, né, a gente fala como se ela fosse inteligente, como se ela estivesse tomando decisões, né? Se ela for tentar, se ela quiser viver, ela tem que queimar aqueles elementos ali. Não tem outra forma, tá? Ela precisa. Então, isso que acontece com a estrela, ela para de fazer a fusão, ela colapsa um pouco ali a região central, vai esquentando mais, aí começa a fazer de novo e liberar mais energia, né? O problema, gente, como você vê, é que do ferro para os outros caras aqui, é um processo que está na direção contrária. Olha aqui, se eu for do ferro para os outros, eu não vou liberar energia, eu vou perder energia. Então, ir do ferro para os outros elementos, ó, ir do ferro para elementos mais pesados, libera energia, gasta energia. Então, o que acontece é o seguinte, quando a estrela chega e tem um núcleo de ferro, e ela já queimou as camadas externas, já não está mais liberando energia, quando ela começa a queimar o ferro absorve energia, a fusão nuclear do ferro absorve a energia da estrela. Então, ao invés de ela ter, lembra da questão da estabilidade de uma estrela? Eu tenho a gravidade puxando para o centro, e eu tenho as pressões térmicas e de radiação empurrando para fora, a estrela fica estável. Como o ferro vai fazer fusão nuclear e vai absorver energia, então ele esfria a estrela. Aí a pressão, e não libera luz, porque está absorvendo energia, não está liberando energia, né? Então a pressão cai da estrela, ela não se sustenta mais e tudo faz com que a gravidade colapse ainda mais a estrela. Então é um processo sem volta, tá? O núcleo, ele para de gerar energia, as camadas externas, elas caem na direção do núcleo. Aí, quando elas vão caindo na direção do núcleo, esse processo só vai piorando, porque vai aumentando a temperatura ali, momentaneamente, do núcleo, pela queda das camadas externas, vai aumentando a temperatura e aumentando a velocidade da fusão do ferro, que está absorvendo mais energia. Então, ele é um efeito cascata. E aí, as camadas externas, elas chegam nesse núcleo muito sólido de ferro, elas rebatem no núcleo, então a estrela explode e o núcleo colapsa completamente. Tá, nesse processo, porque você forma núcleos muito grandes que vão absorver elétrons. Nesse processo todo, você tem os núcleos, mas não esqueça, tem elétrons nessa história toda aí, senão a estrela era supercarregada eletricamente, né? Então, o núcleo de ferro, ele vai ter, né, os núcleos de ferro e elétrons. Esses elétrons são capturados por prótons, e aí vai gerando uma série de reações nucleares que geram elementos químicos mais pesados, tá bom? Basicamente, essa é a história da morte final das estrelas. Vamos parar por aqui um pouquinho e na próxima aula daí a gente continua contando o resto da história delas.